Olá, tudo bem? Vamos agora nas nossas 90 questões, 90 dias para o Enem 2020, falar de uma questão do Enem de 2019 que teve apenas 19% de acerto e eu queria que você observasse o seguinte, ela conta o quê? O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior valor é 1, certo? O menor valor é 0 e o maior valor é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país, deixa eu destacar isso daqui, o primeiro país recebeu um valor X, então vamos colocar lá, ó, o primeiro país recebe um valor X, o segundo país recebe um valor que é raiz de X, o terceiro país recebe um valor que é X elevado a 1/3 e o quarto país recebe um valor que é X ao quadrado, enquanto que o quinto país recebe um valor que é igual ao quê? Que é igual a X ao cubo. Legal. Então, o quinto país receberá um valor que é X elevado ao cubo. Muito bem, a gente precisa lembrar de uma coisa importante que é, deixa eu colocar aqui para ti, ó, só para ilustrar essa ideia, um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano a gente tem lá um plano cartesiano habitual, deixa eu até refazer essa segunda reta que ficou grande demais aqui, nós temos mais ou menos isso. E aí, quando a gente fala de uma função exponencial, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, bom, professor, uma função exponencial, ela está colocada aqui, ó, dessa maneira. Ela vai fazer o quê? Ela vai crescer, 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 crescer e está colocada lá. Isso é o gráfico de uma função exponencial qualquer. Eu poderia te dizer que isso é y igual a uma base b qualquer elevada a um expoente a, ok? Estou inventando aqui essa expressão. Esse expoente a, em vários casos, pode ser um expoente x. Mas eu quero que você note uma coisa comigo. O IDH, veja bem, o IDH é sempre um valor que é maior do que 0, tá ok? O IDH é sempre um valor que está entre 0 e 1, tá ok? Ou seja, o menor valor desse índice é 0 e o maior valor é 1. Então, quando a gente para pensar nessa história, você vai me dizer que eu tenho aqui, ó, um intervalo da base, onde a base é maior do que 0, mas é menor do que 1, ok? Base maior do que 0, mas menor do que 1. Quando a gente levar em conta que a base é maior do que 0 e é menor do que 1, a gente sabe que o gráfico, na verdade, é um gráfico de formato o quê? Ah, professor, não é mais esse gráfico aí. O gráfico é um gráfico de formato o quê? Um gráfico de formato decrescente. E se o gráfico vai ser um gráfico de formato decrescente, eu quero chamar sua atenção para uma ideia lá de inequações exponenciais, onde nós vamos dizer o seguinte, olha comigo, se a base está dentro daquelas condições, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha só, base b elevada a um expoente a qualquer é maior do que a base b elevada a um expoente c qualquer. Para pensar comigo, b elevado a a é maior que b elevado a c, desde que, dá uma olhada, você vai cortar as duas bases, base b e base b a gente corta, só que tem um detalhe, como a base é um valor maior do que 0 e menor do que 1, você vai inverter a ideia da desigualdade que a gente tem ali. Então você vai pegar e vai me dizer que eu tenho o quê? Você vai me dizer que agora eu tenho que o a tem que ser um valor menor do que o quê? Menor do que o c. Peraí, professor, quando eu comparo, veja bem, quando eu comparo potências com base entre 0 e 1, valores com base entre 0 e 1, com expoentes quaisquer numa inequação, o maior valor é aquele que tiver o quê? A maior potência é a que tiver o menor expoente. Peraí, professor, se a maior potência é a que tem o menor expoente, quer dizer que x elevado a 1/3 vai ser maior. Me responde uma coisa, quanto que é
raiz quadrada de x. É a mesma coisa que x elevado ao meio. Então, x elevado a 1/3 é maior do que x elevado a 1/2, que é maior do que x elevado a 1, que é maior do que x elevado a 2. Por algum motivo eu esqueci de escrever aqui embaixo. O quinto país tem x elevado ao cubo. E aqui a gente vai ter um valor que é o quê? Maior do que x ao cubo. Qual destes países, dada essa condição, tem o quê, pessoal? Qual deles tem o menor, qual deles tem o maior IDH? Baseado na ideia de que tem um x ali, comparando essas relações e sabendo que todos esses valores estão entre 0 e 1, significa dizer que o maior IDH, deixa eu colocar aqui, ó, maior IDH é daquele país que tem o menor expoente por causa do fato de que a gente está entre 0 e 1. Ou seja, qual é o país que tem o menor expoente? É o terceiro país, e se ele tem o menor expoente, então ele tem o quê? O maior IDH. A resposta correta é terceiro país, tá ok? Terceiro país nessa história, e a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, letra C. O país em questão é o terceiro. Alternativa correta, letra C. Lembrar de como se comportam essas funções é muito importante. Deixa eu até mudar uma coisa aqui, porque eu desenhei, né? Vai que você se confunde aqui, ó. Esse gráfico de verdade, pessoal, ele não é esse. Esse gráfico de verdade é assim, ó. Ele é decrescente, porque a base dessa potência está entre 0 e 1. Então, esse gráfico faz isso daqui, que torto. Esse gráfico, desculpa, isso é só ilustrativo, tá? Você não precisava fazer lá. Esse gráfico faz isso daqui. Quanto menor os valores de x, maiores serão o quê? Maiores serão os valores de y. Quanto maiores os valores de x, menores serão os valores de y. É essa consideração com um gráfico de formato decrescente que a gente deveria interpretar. Alternativa correta, letra C. E se você tem acompanhado essas questões e ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, clica naquele sininho lá e ativa todas as notificações, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, né? Parece uma coisa boba pedir isso em todo vídeo, mas é muito importante porque com isso você ajuda o canal a ter um alcance maior e alcançando mais pessoas, a gente consegue ter um retorno melhor do YouTube e produzir cada vez mais conteúdo, legal? Meus caros, obrigado pela atenção, a gente se encontra na próxima questão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo link para exponenciais, tá ok? Para função exponencial, para você poder pensar nessa relação. Até mais, tchau, tchau. Deixa eu apertar aqui, parou.